Vamos ver como é simples controlar as ordens de produções internas e externas da sua empresa. Primeiro passo, a gente precisa ir no menu produção, clicar aqui em ordem de produção. Essa tela ela permite você fazer uma nova ordem de produção e também tem o botão de você pesquisar as ordens de produções que estão abertas, as que já foram encerradas. Eu vou fazer um exemplo de uma ordem de produção desse produto aqui, o produto blusa flores. Então eu tenho a possibilidade aqui de pegar os pedidos de venda que está em aberto, que ainda não entraram em produção. Nessa tela eu posso escolher quais os pedidos eu quero produzir. Então eu posso vir aqui e digitar, né, 50, 20, conforme as quantidades que foram vendidas no pedido, tá? Então eu vou fazer só desse pedido 6 aqui inicialmente. Vou dar um OK. Ele vai montar a ordem de produção automaticamente aqui para mim com as quantidades. Então na cor verde, quantidade 140, 20 desse tamanho, 50 do M e 70 do G. Aqui ele já adicionou também para mim no corte, que é meu primeiro processo. Então vou simular aqui que terminou o corte, né? Foi pro corte, eles fizeram a parte do corte. Pode vir aqui e depois do corte eu tenho a primeira sequência, segunda e terceira. Isso é definido na ficha técnica. E esse processo aqui ele é uma costura externa, então eu vou dar entrada aqui na costura externa. Como ele é de costura externa, eu posso gerar isso aqui para uma costureira fazer. Então lá na ficha técnica também foi informado o valor que desse produto, qual é o valor da costura aqui. E também no processo eu consigo definir quais as costureiras que faz esse processo. Então eu vou vir aqui, gerar romaneio. Vou escolher a costureira 1 aqui. Vou escolher uma forma de pagamento que eu defino para ela. Eu posso já colocar direto na costureira para não precisar ficar escolhendo. Vou colocar uma data prevista que ele vai terminar. Esse valor de custo já veio automaticamente da ficha técnica. Então lá na ficha técnica, nessa costura externa, foi definido que é R$5 cada peça. Então vou dar um OK. Ele vai me perguntar, né, gerar o número do romaneio, sequência 1, posso colocar que sim. Então aqui eu também vou mostrar uma impressão, né, que é essa impressão que vai junto com as peças para ser para costureira. Então tem o produto, tem a ordem aqui de produção, tem a costura externa, vai ter o nome da costureira, o endereço da costureira aqui por completo e os tamanhos que ela vai estar sendo levado para ela costurar. E também lá na ficha técnica você pode colocar informações que é bom para costureira. Então, né, costurar a tag na peça e assim vai. Você pode colocar N coisas aqui, uma observação para esse processo. Tá? Em cada processo pode ter observações diferentes. Então isso vai lá junto com a costureira. A hora que ela terminar de fazer essa peça, ela vai marcar aqui com uma caneta o que ela fez e vai devolver. Quando você faz isso, a gente consegue vir aqui, por exemplo, no romaneio de oficina e ver, ó, que na costura externa foi enviado para a costureira 1 e está pendente, ela não retornou ainda. Saiu, foi enviado para ela nesse dia, mas não voltou. Então vou fazer uma simulação que a costureira retornou uma parte, ela não terminou tudo, mas ela terminou uma parte. Então dá para fazer parcial também. Então vou vir aqui, vou escolher. Então vou colocar 10 dessa aqui, 10 dessa e 10 dessa. Por enquanto ela só isso que ela retornou. Automaticamente também ele já calcula, né, 30 vezes 5 é esse valor que você vai pagar para a costureira. Então também o sistema te ajuda a controlar o que você tem para pagar para uma oficina terceirizada, né, alguém que faz um processo externo para você. Se a gente olhar aqui agora no processo, então a primeira sequência ele já deu retornado, mas ainda falta uma parte porque não entregou por completo. Então eu vou simular agora que passou alguns dias e ela já retornou a outra parte. Então vou vir aqui no menu de produção também, né, romaneio de entrada de oficinas. Vou vir em transformar porque ela vai devolver aquele papel, né, aquele papel você tem um número e a sequência daquele papel. Então vou vir aqui e vou colocar que agora vai retornar por completo mesmo. Vou clicar em salvar. Beleza. Então se eu olhar aqui agora no processo costura externa, então os dois já foram recebidos por completo. Se eu olhar na ordem de produção, ele já deu
a entrada e a saída aqui. Então vou passar para o último processo, que é o acabamento. Tá? E outro detalhe aqui da costura externa, se a gente olhar aqui a costureira 1, se eu entrar no financeiro dessa costureira, ele já gerou contas a pagar lá para ela, então simplificando também o fechamento do que você tem que pagar para uma costureira ou para um terceirizado, né? Então eu vou clicar aqui em contas a pagar de oficinas, eu vou pesquisar o número 1 aqui, que é o dela. Então as duas sequências ele já gerou aqui o valor que tem que ser pago para a costureira. Então vai simplificar a sua vida na hora de pagar também, tá? Voltando para o OP, então eu posso vir aqui e dar a entrada que entrou no acabamento. Beleza, o acabamento começou a ver a parte dele, né? Porque ele percebeu que tinha uma peça do P aqui que não estava certo. Então dá para colocar a quantidade perdida também, para você saber em que processo que está perdendo, né? Então eu identifiquei aqui que perdeu no último processo, no acabamento. Então depois de feito isso, a gente também pode olhar aqui nos materiais, que ele já apontou os materiais que foram utilizados. Então, por exemplo, a cada peça eu uso 2 metros desse tecido. Então, para fazer 140 eu vou usar o dobro, né? E aqui deu quanto foi utilizado e também quanto perdeu do tecido. Aqui, se você fizer o ajuste antes de encerrar, você pode ajustar essa quantidade utilizada aqui, tanto aqui como da perda, para fazer o real. Aqui ele está baseado no que foi definido na ficha. Mas se realmente perdeu mais do que deveria, você pode colocar aqui, ou a quantidade utilizada foi mais ou foi menor, você pode arrumar aqui também. Aqui que realmente vai baixar no estoque, são essas quantidades. Então eu vou clicar aqui em encerrar, vou colocar a data de encerramento. Vou clicar aqui em encerrar. Nesse momento ele vai entrar no estoque o produto acabado, que é essas peças aqui, né? Vai entrar essas peças aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Então ó, entrou 19 do tamanho 19 do tamanho P, 50 do M e 70 do G. Da mesma forma que foi feito aqui na ordem de produção. Tá? E do lado dos materiais, ele também vai baixar do estoque essas matérias-primas. Então vamos lá dar uma olhada aqui na matéria-prima. Então ele deu um débito do encerramento, né, da ordem de produção, então usou 278 e também deu a perda, porque também teve perda. Então na verdade usou esse estoque, né? Então ele faz os dois movimentos aqui. Isso para todas as matérias-primas que tiverem aqui. Também se tiver um produto dentro do outro também vai fazer o mesmo processo, né? E isso seria a ordem de produção. Daí nela também tem impressão, né? Você pode vir aqui e imprimir a ordem de produção. Que ele vai sair, né? Aqui vai sair seu logo, dá para ser o logo da empresa. Esse código de barra que ele simplifica para você pesquisar mais rápido a OP. Então as quantidades aqui você pode imprimir. Isso aqui eu poderia ter impresso antes, né, de terminar, mas tudo bem. Aqui também é os apontamentos que deveria o cara separar na produção. Então a partir do momento que cria, você já imprime e depois você já pode ir lá e conferir, ver se você tem todo o material mesmo no estoque. Tá? E aqui tem cada processo, pode colocar que foi aprovado, as operações. Essa é uma das impressões. A gente tem outros modelos de impressões, tá? Mas esse é um deles. Então é isso. Siga nosso canal no YouTube e clique no joinha.